Voltando aí, pessoal, tá um pouco tremido, daqui a pouco vai parar, tá bom? Daqui a pouco vai parar, desculpa a tremissão aí, mas aqui a gente voltou para falar sobre a parte dos quadrantes na figura anterior, tá? Então aqui a gente tem a linha, né, que seria a abscissa, né, o eixo X, e aqui a ordenada, que é o eixo Y. Então o X está sempre na horizontal, e o Y sempre na vertical, separado por 4 quadrantes. Quadrantes quer dizer quadra, né? Que seria a mesma coisa aí, né? Se você fosse se referir a um tipo de região aí na vila, né? Por exemplo, onde você mora, tá? Cada lote de casas, né? De uma região, na parte quadrada, né? Que seria um quarteirão, né? A gente chama de quarteirão, chamado de quadra, tá? Quadrante seria a localização onde ele está, tá? Então aqui nós temos primeiro, segundo, terceiro, 4 quadrantes. Tá sempre seguindo nessa linha assim, tá? Ele segue para a esquerda, para baixo, para a direita, tá? E esses quadrantes, eles têm sinais. Então você nota que lá no gráfico, aqui é o ponto zero, né? Para a direita aqui está o número positivo, né? Então a gente tem aqui, ó, positivo, né? E para cima a gente tem positivo. Então a gente nota o que? A gente tem dois positivos aqui. A gente nota que o primeiro quadrante é mais. Aqui, ó. Tá vendo como está no exemplo? Ele é mais. Aí, você for olhar aqui novamente, para o lado do X nós temos menos, né? E aqui mais, ó. Tá? Então você observa, vai ficar menos mais, ó. Como está aqui, ó. Segundo quadrante, ó. Sinal menos mais. E aqui, no terceiro quadrante, a gente tem, né, menos novamente. E aqui menos, então a gente vai ter menos na situação para o X, para a abscissa, e menos para a ordenada aqui, ó. Então ele vai ficar aqui, ó, observe, menos, tá certo? E no quarto quadrante nós vamos observar aqui, né, a gente tem mais e aqui menos, tá? Você vai observar aqui a junção dos sinais mais e menos, tá aqui, né, bem explicadinho. Então convencionou-se que os pontos ficam situados sobre eixos que não pertencem a nenhum quadrante. Então, por exemplo, né, quando a gente fez a ligação lá dos elos em relação a x e y, né, a gente formou um ponto aqui. Então existem pontos que não pertencem a nenhum dos quadrantes. Quando o ponto não pertence a nenhum dos quadrantes? Muito simples. É quando eles vão ficar ou na abscissa x ou na abscissa y. Então em qualquer ponto, né, seja da abscissa x, abscissa y, ele vai ficar localizado. Vamos ver isso na próxima situação, tá? Que eles não pertencem em quadrante. Deixa eu virar aqui. Virei, ó. Então, os pontos que não pertencem a x, né, tem uma ordenada nula. Olha aqui, ó. Tem uma ordenada, vamos representar os pontos. Então, vamos supor, 4, ele pertence ao eixo x, e 0 pertence ao eixo y. Então, o que acontece? Quando o y aqui ele está colocado como 0, o ponto, né, de representação do ponto A vai no 4. Então a gente vê aqui a nossa reta aqui, ó, para você observar o ponto que a gente quer representar do A, onde ele está, ó. Ele está em cima do eixo das abscissas, tá? Em cima do eixo da abscissa. Então aqui na realidade é um ponto diferente. Aqui não existe quadrante. Esse 4 aqui não tem quadrante. Por quê? Ele não tem quadrante, porque ele está em cima da abscissa. Vamos ver o outro exemplo aqui, ó, ponto B. Aqui nós temos x menos 3 e aqui y 0. 0 não vale nada, certo? Aqui não, esse 0 aqui não vai fazer parte da nossa situação, porque não vale nada. Aqui o nosso ponto vai aonde? No eixo da abscissa, né, menos 3, né, do x. Então você vai aqui, ó, reta x, ó, o ponto menos 3 onde está em cima da reta x, tá vendo? Então por isso que ele não tem quadrante, porque ele fica em cima do eixo, tanto da abscissa como da ordenada. Então nesse caso desse exemplo aqui, nós estamos coordenando só na abscissa, tá? Vamos ver na ordenada. Então os pontos que pertencentes ao eixo y, que tem abscissa nula, tá? Vamos representar os pontos. Então temos aqui, ó, letra C, 0 para x e 2 para y. Então como que a gente vai, né, representar isso? Olha aqui o ponto C, ó. O 2 está em cima do eixo das ordenadas,
Tá aqui, ó, representado. Então aqui, esse C aqui não tem quadrante, porque ele está representado em cima do eixo. Aqui, ó, outro exemplo, XY, tá, Y menos 3, ó a representação dele aqui, ó, menos 3, ele está em cima do eixo das abscissas, ó. Então eu vou descer aqui para você observar, ó, eixo das abscissas, menos 3. Então o D está bem aqui, ó, tá certo? Então ele não tem quadrante, tá ok, pessoal? Então por enquanto é só.